Tudo bem com você? Vamos para a explicação da foto, da imagem, da capa desse vídeo. Ali, ao lado do sertanejo Gustavo Lima, que está no centro, você tem um cara chamado Adilcínio. O Adilcínio é dono do time e chefe da máfia de cigarros. O cara domina nada mais e nada menos de 45 dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. A Polícia Federal já deflagrou duas operações envolvendo o Adilcínio. A Smoke Free, em 2022, e a Fumus, 2021. Ele está aí ao lado do sertanejo Gustavo Lima. Do outro lado da foto, você tem um pastor. Na realidade, é um empresário da fé. O cara que embala a extrema-direita nas suas igrejas. Valdemiro Santiago, vocês conhecem de có e salteado. E o cara do meio embala a extrema-direita nos seus shows. É um bolsonarista chamado Gustavo Lima. Antes de trazer as novidades, o Valdemiro e esse Adilcínio, que é um bicheiro barra pesada, foram citados numa investigação da Polícia Federal. Antes de trazer mais detalhes sobre isso, vamos apenas lembrar algumas questões de figuras da política brasileira que a gente, às vezes, não dá atenção e lá na frente pode acontecer tragédias. Vamos lembrar apenas do período pós-ditadura militar. Terminou em 85. Em 89 foi eleito o Collor de Mello. Quem tem a minha idade, um pouquinho mais velho, um pouquinho mais novo, sabe que foi uma campanha, assim, a presidência da República, no primeiro turno, com mais de uma dezena de candidatos, entre eles o Brizola, o Lula, o próprio Collor de Mello, e foi para o segundo turno o Lula e o Collor. E ao lado do Collor, do projeto do Collor, que queria modernizar o Brasil com a ajuda do FMI, do Banco Mundial, de empréstimos e da dilapidação do patrimônio público, porque ali começou a implantação das políticas neoliberais no país, que era uma imposição do grande capital local e de fora. Então, além do Collor e o Lula foram para o segundo turno, e a campanha do Collor, no primeiro e no segundo turno, foi uma campanha milionária, com apoio da grande mídia. Vocês lembram disso? O caçador de Marajás, o cara que prometia diminuir o tamanho do Estado, o Estado ia ficar mais lento para ajudar a sociedade brasileira a se modernizar, e por aí vai. Vocês lembram disso? Vocês sabem também no que deu, né? Hoje, inclusive, não está preso porque essa justiça brasileira não prende esse tipo de cara poderoso. Então, durante os 2 anos do governo dele, revelou-se quem era o cara, um grande corrupto de Alagoas. E foi tirado do poder e o Itamar Franco terminou o mandato. Então, estou citando um. Vamos citar outro. O Bolsonaro, que é bem mais recente. O Bolsonaro, todo mundo que acompanhava um pouquinho a política, ou que acompanha, conhecia o Bolsonaro. Já falei isso aqui dezenas de vezes. O cara começou lá no Rio. Claro, antes ele tinha aquele problema de detonar com uma bomba um quartel do Exército do Rio. Mas depois ele foi eleito vereador, depois deputado federal, ficou 5 mandatos dormindo. Então ele já estava dentro da política. É um cara do sistema. Aí, em 2014, foi feito um projeto que o elegeu presidente da República em 2018. Está aí essa figura abjeta na política brasileira. Então, eu poderia citar muitos. Tem um que está vindo aí, que é o Nicolas Ferreira, deputado federal por Minas Gerais. Você pode ter certeza que esse aí vai dar um trabalho imenso para os democratas, para as pessoas que pensam esse país de uma forma diferente e melhor para o país e para o povo. Está aí as figuras. Agora tem o outro, que é esse tal de Gustavo Lima. Não vou aqui entrar nesses méritos, não vou. Mas ele está dizendo que vai ser candidato. Tem outro que não é nem o Caiado. O Caiado é conhecido da direita, é quase extremista. Mas além do Gustavo Lima, tem esse... O nome do cara, meu Deus, lá, que está lá em São Paulo, é goiano, é o Coach, que foi candidato a prefeito em São Paulo, quase foi para o segundo turno com o Ricardo Nunes, o Pablo Massal, quase eu não lembrava o nome do cara. Então, são essas as figuras que elas têm uma subida meteórica e pode ter, porque não tem projeto, a não ser para enriquecer a si próprio, aos seus,
né, e fazer o papel como instrumento importante da alta burguesia, eles podem. Não estou dizendo que vão, mas sobem como um meteoro e caem como uma pedra gigante. Bolsonaro pode desaparecer da política a partir desse ano. Né? Pode desaparecer com a inelegibilidade, com a prisão que pode acontecer antes do Natal e por aí vai. E o Gustavo Lima? O Gustavo Lima foi citado, né? Gustavo Lima é citado pela Polícia Federal em investigação sobre lavagem de dinheiro do PCC, né? Do PCC. A PF citou o cantor Gustavo Lima em uma investigação sobre lavagem de dinheiro do primeiro comando da capital. O nome do sertanejo apareceu em movimentações financeiras suspeitas identificadas pela Operação Mafiuzi, que rastreia transações de alto valor ligadas ao crime organizado, conforme informações do Estadão. Além de Gustavo Lima, a Polícia Federal também mencionou o pastor Valdemiro Santiago e Adilson Oliveira Coutinho Filho. Né? No centro do esquema está o empresário William Barilli Agatti, conhecido também como Consequier do PCC, apontado como responsável por gerenciar transações financeiras milionárias da facção. Ao investigar as contas das empresas, né, desse cara, os federais chegaram à empresária Maribel Golim, representante legal da Aeroplan Aviação Limitada, e de outras 4 empresas. Segundo a Polícia Federal, os negócios de Maribel Golim foram usados para movimentar mais de 1,4 bilhão de reais entre 2020 e 2023. Foi nesse ponto da investigação que surgiram os nomes de Gustavo Lima, Valdemiro Santiago e o Adilcinho, né, cujas empresas realizaram transações financeiras com os negócios de Maribel. A Polícia Federal, aí eu termino, identificou que a empresa Balada Eventos e Produções Limitada, que administra a carreira de Gustavo Lima, transferiu 57,5 milhões de reais para a GBT Empreendimentos, uma das firmas de Maribel. O primeiro repasse ocorreu em junho de 2022. Ao investigar a Balada Eventos, os agentes encontraram 7 empresas registradas no mesmo endereço, sem documentação que justificasse os valores movimentados. Então está aí uma bomba no colo do cara que quer ser candidato a presidente do Brasil. Gustavo Lima é citado pela PF em investigação sobre lavagem de dinheiro do PCC. Comente e compartilhe. Muito, mas muito obrigado. E até o próximo vídeo.